ficou a pergunta, né, na lição da semana passada, ficou a pergunta assim, tá, mas se na Bíblia está o sábado, aonde que houve a mudança do sábado para o domingo? E quem que mudou? E quem que fez essa mudança do sábado para o domingo? Nós vamos aprender aqui juntos hoje. E nós vamos orar a Deus antes de começar o estudo de hoje. Obrigado, Senhor, por esse momento tão oportuno, onde nos encontramos aqui para estudar a tua palavra. Que o Senhor possa estar conosco nesse momento do estudo da Bíblia e que nós possamos aprender mais e crescer no conhecimento que vem da tua palavra. E também é, nesse aprendizado que nós possamos nos conectar mais com o Senhor. No nome de Jesus, te pedimos isto. Amém. A gente viu que a Bíblia fala bastante sobre o sábado, mas o que que a Bíblia fala sobre o domingo? Tem uma origem, né, histórica da guarda de domingo. E a Bíblia fala alguns textos. Ela tem alguns textos que ela fala do domingo. Entenda uma coisa. Hoje, até no nosso idioma, né, no nosso calendário, então a gente tem domingo, segunda, então segundo dia, terça, terceiro dia, quarta, quarto dia, quinta, quinto dia, sexta, sexto dia, sétimo dia, sábado, ok? No calendário, 7 dias. A criação seguiu esse roteiro, esses nomes. Quando a Bíblia fala do domingo, a Bíblia fala que o domingo é o primeiro dia da semana. E eu já expliquei para você semana passada, na Bíblia, né? O dia termina ao pôr do sol. Por isso que a Bíblia fala tarde e manhã. Então hoje, terça-feira, nós estamos na parte escura da quarta-feira. Aí vai vir a manhã e a tarde, e o entardecer. Aí, quarta-feira à noite é a parte escura do próximo dia. E a Bíblia fala alguns textos sobre o primeiro dia da semana, que é o domingo. Então, na Bíblia, o primeiro dia da semana é o domingo. E nós vamos ler alguns textos. O primeiro texto só tem oito textos no Novo Testamento falando sobre o primeiro dia da semana. Primeiro está em Mateus capítulo 28, o verso 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Ok? Esse é o primeiro texto que o Emanuel leu. Esse é o primeiro. Veja, primeiro dia da semana, né? No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, elas foram ao sepulcro. Tem um outro texto, está em Marcos agora, o próximo evangelho, né? Marcos, capítulo 16, o verso 1 e o verso 2. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Obrigado, irmã Carmen. Veja, esse é o segundo texto que aparece na Bíblia falando do primeiro dia da semana, né? E veja, na minha versão da Bíblia fala de madrugada, elas foram aos túmulos, quase ao nascer do sol. Marcos 16, 1 e 2. Tem um outro texto que está em Marcos 16, verso 9, o mesmo capítulo, e agora o versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Muito bem, esse é o texto número 3. Então, agora ele também ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana e ele apareceu primeiro a Maria Madalena. Vamos ao quarto texto agora. João, que passa o evangelho de Marcos, vem Lucas e aí João, capítulo 20, agora o verso 1. Posso ler, pastor? Pode? Consegui arrumar meu microfone. Excelente. Boa noite. Boa noite. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Muito bem. Outro texto, né? No primeiro dia da semana, mais uma vez Maria aparece aqui a Madalena, né?
Verso 5, é o texto número 5 agora. É o mesmo capítulo de João 20, agora o verso 19. Se quiser continuar a leitura, pode continuar. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Muito bem, isso mesmo. Agora Jesus já tinha ressuscitado, apareceu a Maria Madalena, tudo no primeiro dia da semana. Veja, qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. E ele aparece agora aos discípulos também no cenáculo, onde eles estavam, é o verso 19. O sexto texto é Lucas, voltando um evangelho, capítulo 24, o verso 1. No primeiro dia da semana, muito cedo, ainda elas foram ao sepulcro, levando os aromas que tinham preparado. O sétimo texto que fala sobre o primeiro dia da semana na Bíblia está em Atos agora. Então, Lucas, João, aí Atos, capítulo 20 e o verso 7. Esse é o texto número 7. Atos 20, verso 7. Quer ler, Emanuel? Sim. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Muito bem. Esse é outro texto que aparece o primeiro dia da semana, então, o domingo. Tem o último texto que aparece, o primeiro dia da semana, e é um pouquinho para frente de Atos, que é 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. Posso ler, pastor? Pode, por favor? É o 16:2, né? Isto. No primeiro dia da semana, cada um de vós, pessoalmente, separe e guarde conforme Deus o prosperou, para que não sejam coletados quando eu chegar. Muito obrigado, Viviane. Nós lemos 8 textos que aparecem o primeiro dia da semana na Bíblia. Vocês encontraram algum texto, né, que foi falado assim do que lemos, né, para guardar o dia de domingo? Não, os textos que falam sobre o primeiro dia da semana, eles não têm relação com dia de adoração, de guarda, de bênção, de santificação. Não tem. Uma outra coisa que a gente percebeu, a gente leu 2 textos, os dois envolvendo o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo escreveu uma boa parte do Novo Testamento, mas em nenhum momento é falado para que o sábado mudou para o domingo. Uma outra coisa que a gente lê na Bíblia, né, e percebe, a ressurreição de Jesus, ela aconteceu e ela é um fato. Jesus ressuscitou e graças a Deus por isso. Isso nos dá muita esperança em vários aspectos, com relação àqueles que descansam, com relação à nossa própria salvação. Mas Jesus não fez nenhum comunicado de mudança, de alteração. Não teve alteração. Os evangelhos não retratam e o Novo Testamento não fala dessa alteração, né? Por quê? Lembra quem que é o autor da lei? A lei que está ali escrito a guarda do sábado. Lá em Êxodo 31, verso 8, fala assim: a lei foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Êxodo 31, 8. Se Deus escreveu e a lei é parte do caráter dele e ele não muda, e nós lemos já esse texto, né, em Malaquias 3, verso 6, também no Novo Testamento fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele não muda. Ele não mudou o caminho que foi no início da palavra de Deus. Ele não mudou o que ele estabeleceu, os marcos, né, que ele estabeleceu. E eu quero dizer para vocês assim, não fiquem bravos comigo, tá? Só tô lendo e os textos da Bíblia com vocês. Mas eu sou só o tipo mensageiro, não pode matar o mensageiro. Não fique chateado, nem chateada, mas não tem nenhum verso na Bíblia, nenhum sequer, em toda a Bíblia que indique que a guarda do domingo foi estabelecida como o dia do Senhor. Daí você, como eu já me perguntei, tá, se não está na Bíblia, como que surgiu a guarda do domingo? E eu vou compartilhar agora com você, porque não está na Bíblia, mas a história
A história mostra como que surgiu a ideia do domingo e aonde que surgiu. A história mostra a origem. Há um imperador, vocês podem pesquisar sobre ele. O nome dele é Constantino. Tem alguns documentários muito interessantes sobre ele, sobre esse imperador Constantino. Ele estava para conquistar o império como um todo, mas ele tinha a força menor e ele tinha menos condições de conquistar vamos dizer assim, o inimigo dele, que estava impedindo dele se tornar imperador. Ele tem uma versão da história que diz que ele teve um sonho e ele sonhou com uma cruz que tinha um sol, uma cruz com um sol. E as palavras eram assim: com este sinal você vencerá. Com esse sinal você vencerá. E o que que ele faz? Ele acorda e conta para os seus generais, para o seu grupo militar, e eles pintam os escudos com uma cruz e com um sol. A cruz é um sinal cristão. Os cristãos tinham alguns sinais. Um dos sinais dos cristãos era um peixe. E talvez você já viu em alguns adesivos de carro, já viu por aí um peixe. É tipo assim, dois arcos, um arco de cima e um arco de baixo formando um peixe. Vocês já viram isso? Esse peixe em grego é Ichitus e era um acróstico, né? Jesus Christus, Theos Raio Soter. Jesus Cristo, Deus e o nosso Salvador. Então, quando um cristão encontrava com outro, fazia um arco, tipo na terra, ou onde eles estavam, um arco, metade do arco, e o outro completava. Era tipo uma senha. A outra senha era a cruz vazia, porque Jesus havia ressuscitado. Constantino faz esse sinal. E ele é uma figura assim controversa, né? Ele pega dois sinais. Havia os adoradores do sol, e o sol era um símbolo de adoração. E ele junta os dois sinais e ele conta essa história, a cruz vazia e o sol. E aí ele forma o sinal do paganismo, que era a adoração ao sol, com o cristianismo. Ele junta. E os cristãos fazem parte da sua força agora e são convencidos os líderes religiosos que eles teriam agora liberdade. O cristianismo estava sendo muito perseguido, mas agora estava acontecendo uma anistia, né? Um termo que está sendo falado bastante nos nossos dias. Não haveria mais perseguição, porque ele se tornaria o imperador e ele venceu o inimigo dele. Com esse sinal ele venceu e ele trouxe paz ao império, mas com algum custo. O que que ele fez? Ele promoveu união do paganismo romano com o cristianismo. E é essa união que mostra o sinal do sol com a cruz, e ele faz aí esse movimento de unidade, né, entre o paganismo, a adoração ao sol, e também ao cristianismo. E foi aí que começa, depois de muito tempo de perseguição, a introdução dos costumes do paganismo dentro do cristianismo, o cristianismo puro. Sempre houveram, né, pessoas fiéis a Deus. Mas agora eles começaram alguns a negociar a sua fé. E aí surge um decreto de domingo, chamado dominical, é por causa do domingo. E Constantino faz esse decreto, porque para juntar o paganismo com o cristianismo, tiveram que fazer algumas concessões. Até essa época, e já vou mostrar um concílio chamado Concílio de Laodiceia, até essa época se guardava o sábado como dia do Senhor. Mas nesse decreto de Constantino, de 7 de março de 321, que é o mais antigo documento que se tem, que é uma imposição legal, né, de lei, é o Edito de Constantino. E aqui está o decreto dele, que os juízes e o povo das cidades, bem como os comerciantes, repousem no venerável dia do sol. Aos moradores dos campos, porém, conceda. E aí vai, você pode ler todo o decreto dele.
Tá aí o edito de 7 de março de 321, Anno Domini, né? Já ano do Senhor, Domini Senhor, o Corpus Juris Civilis, e aí tá todo o edito aonde está o edito de Constantino. Com esse edito mudou, houve a mudança do sábado para o domingo. E veja, ele faz uma lei para todo o império, instituindo que o domingo fosse observado como dia de repouso em todas as cidades e vilas. Isso aí está na Enciclopédia Americana, no artigo sábado. Mas permitindo que os camponeses prosseguissem em seus trabalhos para o sustento do império. Aqui está a grande enciclopédia portuguesa e brasileira, né? Volume 9, página 232, item domingo, a ideia de transpor a solenidade do sábado para o domingo é uma ideia estranha ao cristianismo primitivo. O domingo foi justaposto ao sábado. Então, ele foi justaposto ao sábado. Foi um ecletismo político de Constantino que queria agradar tanto a cristãos e a pagãos adoradores do sol. Tá aí a enciclopédia, se você quiser pesquisar aí no Google, tá aí a página, tudo certinho. Eu mando para você também, se você quiser, essas telas, né? Na nossa língua, domingo não dá para, tipo, ver muito essa mudança, né? Mas no inglês, Sunday, né? Sunday, que é o domingo. Sun, sol, day, dia, dia do sol. Se traz aí só uma curiosidade para você, né? Para você ver. O domingo, o que que é o domingo? Hoje, né? Hoje, de acordo com essa mudança, é o dia do sol. O Concílio de Laodiceia, e eu estive nesse lugar aí, aqui está as ruínas de Laodiceia. E a Laodiceia é uma cidade muito importante para o cristianismo. Lá teve um concílio em 364 AD, né? Anno Domini. O sétimo dia, sábado, foi solenizado por Cristo, pelos apóstolos e pelos cristãos primitivos. Isso aqui é do concílio de Laodiceia. Até que o concílio de Laodiceia, no ano 364, de certa maneira, ele aboliu inteiramente a observância. Sempre houve gente que obedeceu à palavra de Deus, mas o Concílio de Laodiceia foi o decreto, assim, tipo, fechou. Só que se você for a Laodiceia, e eu já fui algumas vezes a essas ruínas, na última vez que eu fui, haviam descoberto templo, um lugar de adoração de cristãos. E lá, do período do apóstolo Paulo e João, né, do Apocalipse, que escreveu também sobre Laodiceia, estavam duas coisas bem interessantes que eu observei. Eu tenho até foto. Uma delas, um mural, né, um mural falando sobre a observância do sábado. E uma segunda coisa que eu observei em Laodiceia, nessas ruínas aí, estava tendo até um casamento nesse dia. É um tanque de batismo que os arqueólogos haviam recém-descobertos, um lugar onde as pessoas nasciam de novo. Então, em Laodiceia, nesse lugar, foi oficializada, né, a observância do domingo pela Igreja Romana, mas não tinha base nenhuma da Bíblia, porque a gente viu, né? Deus já havia profetizado que haveria um poder que mudaria os tempos e a lei. Daniel capítulo 7, verso 25, se vocês puderem ler. O que nós estamos falando do ano 321, do nosso tempo, né, depois de Cristo. Daniel escreve esse livro, que é o livro dele, ele vai para a Babilônia no ano 605 antes de Cristo, quase 1000 anos antes do decreto e tudo mais. E aqui está o poder. Está aí na tela, estão vendo? Mas vamos ler na Bíblia, né? Que é legal ler na Bíblia. Daniel 7, verso 25. Ele proferirá arrogâncias contra o Altíssimo e perseguirá os seus santos. Vai pretender modificar o calendário e a própria lei de Deus. Em suas mãos, os fiéis serão entregues por um período e mais 2 períodos, e mais a metade de um período. Obrigado, Noemi. É exatamente isso. Outras versões da Bíblia, né? Eu gostei muito da tradução da Noemi. A minha tá: proferirá insultos contra o Altíssimo e porá à prova os santos do Altíssimo. E ele tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues em suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Esse tempo, tempos e metade de um tempo é uma linguagem profética.
Daqui uns dias a gente conversa sobre isso. Mas, ó, proferirá palavras, um poder contra o Altíssimo, que se acha maior que Deus, e cuidará em mudar os tempos e a lei, né? Tem esse livro, não sei se vocês já se depararam com ele, é um livro do Frei Mauro Strabelli, Bíblia, Perguntas que o Povo Faz. E tem um capítulo, né? Ele trata de várias perguntas, e uma das perguntas é essa: os 10 mandamentos foram dados por Deus? E ele responde no livro dele, na página 61 da Edições Paulinas. No livro do Êxodo, 34, verso 28, é dito que os 10 mandamentos foram escritos por Moisés, por ordem de Deus. No Deuteronômio 4, 12, 13 e 10, 1 a 4, é dito que foram escritos pelo próprio Deus em placas de pedra. Tá tudo bem, tá tudo certo. O Frei Mauro responde muito bem. E aí, ó, veja, os 10 mandamentos foram dados por Deus? Aí ele fala assim: podemos agora responder a pergunta acima feita, dizendo que os 10 mandamentos foram realmente dados por Deus, porque é Deus mesmo que está à base deles. O que ele está falando não contraria nada, nada, nada o que a gente já estudou da Bíblia. Eles são um modo de comportar-se e de comprometer-se em relação a Deus e ao próximo. Expressam a vontade salvífica de Deus. Muito, muito legal. Por isso que eu estou citando para vocês esse texto aqui, ó. E daí se faz uma pergunta também. Como surgiu então o mandamento guardar domingos e festas? Que é essa a nossa pergunta, né, desde a semana passada. Aí, ó, ele fala assim: são os mesmos, sem dúvida. Apenas o modo de formulá-los é diferente. Na Bíblia, os 10 mandamentos têm uma formulação. E agora, ele é muito honesto, ele é muito sincero no que ele escreve. Ele fala assim, ó, na Bíblia, os 10 mandamentos têm uma formulação. Na catequese da igreja tem outra. E é verdade. E, e como é que é essa formulação? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente já leu na Bíblia, mas eu vou repetir aqui, ó. A lei de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Aí, na catequese, amarás a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima. Na catequese não tem esse mandamento. Terceiro mandamento, não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. O terceiro vira segundo. O quarto mandamento, ele é alterado para guardar domingos e festas. Lembra-te do dia do sábado e tudo ali que a gente lê na Bíblia. O quinto mandamento, na Bíblia, honra teu pai e tua mãe. Na catequese é o quarto mandamento. O sexto vira quinto, e aí vocês já entenderam, né? Não adulterarás, não pecar contra a castidade, não furtarás, não furtar, não dirás falso testemunho, não levantar falso testemunho, ok? E aí a gente vai aqui, ó. O que que acontece? O 10º mandamento é dividido em dois, porque não tem o segundo, ok? Então, o 10º mandamento é dividido em dois. Veja, o 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Aí foi dividido, ó, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar coisa alguma. Entenderam o que que aconteceu? E é isso que é ensinado. E o Frei Mauro fala com tranquilidade e com sinceridade, e é muito interessante. Por que essa diferença, né? Quem fez essa mudança e a divulgou, né? Com que autoridade? A gente já leu. Veria um poder que se manifestaria e cuidaria em mudar os tempos e a lei. E aí o Frei Mauro vai falando, ó, como se vê a diferença entre a Bíblia e catequese quanto ao segundo mandamento. Está tudo no livro, como também ao desdobramento do 10º mandamento da Bíblia em 2 mandamentos na catequese. Quem que fez isso? Foi Santo Agostinho, que fez catequeticamente essa divisão, dizendo que já no seu tempo não havia mais idolatria, fazer e adorar imagens. E foi ele que fez essa mudança. Então, suprimiu então no seu elenco catequético o segundo mandamento da Bíblia, incluindo no primeiro mandamento, e desdobrou o 10º mandamento da Bíblia. Essa divisão permanece ainda hoje na igreja, né? Mas na Bíblia continua tudo como sempre foi, né? E o quarto mandamento, mudado para o domingo? Aí ele responde assim, ó: a Bíblia fala em guardar o sábado como dia do Senhor.
A igreja manda observar o domingo. O importante é a observância do dia do Senhor. Sabe, amigos, ele está sendo sincero no que ele está falando, no que está escrevendo, né? Mas a gente precisa sempre escolher entre aquilo que Deus fala ou aquilo que os homens nos orientam a fazer, né? O que a Bíblia fala, ou o que as pessoas dizem, né? Ele ainda amplia, né, a palavra domingo como designativo do dia do Senhor, dies Domini, foi usada na igreja pela primeira vez por São Justino. Aí tem um cardeal chamado Gibbons. Ele escreveu o livro Fé dos Nossos Pais. E tá aí a página e tudo, e o texto, ó. É muito interessante também para a gente ter conhecimento, né? Então a gente viu um frei, agora a gente está vendo um cardeal. E o cardeal escreve assim, ó: podereis ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não encontrareis uma única linha que autorize a santificação do domingo. As escrituras ordenam a observância religiosa do sábado. E aí ele faz uma afirmação, né? Ele está falando em nome da sua denominação. O que me chama a atenção nessa declaração que está nesse livro é que você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e para nós importa a Bíblia. Nós não vamos encontrar nenhum texto, nenhuma única linha que mande santificar, né? E guardar o domingo. Mateus tem alguns textos que são bem interessantes. Ele fala assim, ó, Mateus 15, 8 e 9. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Falando sobre pessoas que sabem o que a Bíblia fala, mas desencaminham, né? Mostram um outro caminho, que não é bíblico. Mas o seu coração está longe de mim, e vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Tem um outro texto que é um pouco duro, sabe? Mas eu vou ler para você. Ezequiel 22, verso 26. É duro esse texto. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo. E agora perceba, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês, sabe? Deus tem filhos e filhas dele sinceros em todas as denominações, em todas as igrejas, vamos dizer assim. Deus tem seus filhos sinceros. Mas Deus faz um chamado, assim, um convite, né? Para que a gente seja fiel à palavra dele. Tem muita gente sincera que está adorando a Deus e Deus aceita a adoração. Mas todo sincero, e a gente está perto da volta de Jesus, vai ouvir a voz de Jesus e vai ser chamado, chamada para andar no caminho da verdade, o caminho da Bíblia, né? O caminho da Bíblia. Vocês lembram o texto que a gente leu semana passada, de Apocalipse 14, verso 12? Até falei decor, vou falar de novo. Aqui está a perseverança dos santos. Santo não é gente que não peca, é gente que anda perto de Jesus, separado, escolheu separar-se para Deus. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A minha pergunta, assim, a gente está terminando aqui agora, já está no horário de terminar. O que você seguirá? Aquilo que a Bíblia orienta a fazer ou aquilo que os homens falam para fazer? E eu quero ler com você um último texto da Bíblia. Está em Atos, capítulo 5, verso 29. Atos, capítulo 5, verso 29. Atos 5, verso 29. Eu vou ler aqui, tá bom? Que é o último texto. Vou ler aqui na minha Bíblia que tem me acompanhado aqui nessas semanas todas e tem sido muito, muito interessante. Pedro e os apóstolos, porém, responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, suspendendo-o no madeiro.
E aí Pedro vai falando que Jesus foi exaltado à direita de Deus, ele é o Salvador e vai falar muitas coisas. Mas a primeira parte é interessante. É o que nós precisamos fazer. E o que é preciso fazer? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E essa é a escolha que a gente precisa fazer sempre que a gente se depara com uma verdade da palavra de Deus. Vou obedecer a Deus ou vou obedecer aos homens? E quando a gente obedece a Deus, Deus nos cobre de bondade, de fidelidade, Deus nos faz prósperos em muitos caminhos, nos caminhos emocionais, nos caminhos intelectuais, nos caminhos da vida. Deus nos faz prósperos porque ele honra aqueles que lhe honram. Eu quero fazer uma pergunta para você, hoje aqui. Quantos querem dizer assim, ó, eu quero obedecer a Deus? Para mim importa obedecer a Deus. Eu vou fazer a minha reação, porque eu estou participando aqui junto com vocês. Muito bem. É importante obedecer a Deus. Esse é um assunto muito interessante. Se vocês quiserem, eu mando a apresentação aqui para vocês em PDF. O Emanuel manda amanhã. E para vocês reverem, olharem, pesquisarem ali as fontes, está tudo certinho, pode pesquisar, vai dar muito certo se você quiser continuar aí esse estudo. É muito interessante essa mudança e por que que houve, e os interesses. Tem muita coisa interessante nesse estudo sobre a mudança do sábado para o domingo. Que Deus te abençoe. Vamos mandar para você o resumo, o link da aula para você relembrar, se quiser. E também vamos mandar ali o convite para o domingo, culto de domingo, lá no cinema. E o almoço que a gente vai almoçar junto daqui uns dias, tá bom? Vamos mandar umas 2 datas sugestivas para a gente se encontrar. Vamos orar a Deus? Se você puder fechar os olhos e quiser, vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado porque a tua palavra nos mostra a tua vontade, o teu caminho. Nos faz sensíveis, Senhor Deus, à tua palavra e obedientes à tua voz. Nós queremos honrar e obedecer ao Senhor. Que o Senhor continue conosco, Senhor, nessa jornada de estudo da tua palavra. Abençoa cada amigo, amiga que está aqui, que a tua bênção os acompanhe nessa noite, guarde livre de todo mal e no restante da semana, que a tua bênção esteja acompanhando a cada dia. No nome de Jesus, fica conosco nesta noite. Amém.